Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou contar para vocês sobre mais um caso de envenenamento que ocorreu aqui no Brasil. Sim, tivemos mais um caso, uma verdadeira epidemia de casos como esse. E dessa vez o alvo foi uma adolescente chamada Ana Luísa de Oliveira Neves, de apenas 17 anos, e ela foi vítima de um bolo de pote envenenado. Nos últimos meses, o Brasil tem sido palco de uma série de casos parecidos. Todos chocaram o país. E alimentos do dia a dia, como bolos, brigadeiros, ovos de Páscoa e até um baião de dois, foram transformados em armas silenciosas para um crime. Foram usados para causar sofrimento e também morte. E esses crimes foram motivados principalmente por vingança, por ciúmes, alguns por disputas familiares ou até mesmo interesses financeiros. Esse caso eu vou narrar aqui para vocês com todos os detalhes, mas antes eu preciso te dar essa dica. Se você quer aprender a falar inglês fluente, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet e por isso ele é o mais vendido e está com descontão. No meu link está saindo apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan, porque o inglês fluente vai abrir muitas portas na sua vida. Nós temos também cupom da Growth, que é Pandora, então utilize o cupom da Growth ali no site deles e garanta um descontão nos seus suplementos. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar pelo menos 3 comentários aqui, tudo isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela e se aparecer o botão hypar, clique em hypar que também vai ajudar muito aqui o meu trabalho. Então é isso e bora para o caso de hoje. Bom, é fato que estamos vivendo uma verdadeira epidemia de casos de envenenamento no Brasil. E esse modus operandi, que é discreto e silencioso, tem se espalhado pelo país, sendo usado como uma arma covarde, muito cruel. Na nossa cultura, a comida vai muito além do simples ato de se alimentar. Comida também é afeto, é cuidado, muitas vezes é celebração, é praticamente o amor transformado em gesto. Então, presentear alguém com doce sempre foi um sinônimo de carinho, de apreço, de você demonstrar ali um sentimento bom que você tem pela pessoa. Só que infelizmente isso mudou. O que antes era um sinal de amor, hoje muitas vezes se tornou motivo de desconfiança. Depois de tantos casos de envenenamento, eu tenho certeza que as pessoas estão muito mais alertas em não consumir alimentos ou doces que não saiba a procedência daquilo. E eu acho que é justamente por carregar esse simbolismo de afeto que o ato de envenenar um alimento se torna ainda mais cruel. É um ato muito macabro. Você imaginar que a pessoa está ingerindo com as próprias mãos aquilo que vai tirar a vida dela, sem ela saber. É uma quebra brutal de confiança. E nos últimos meses, vocês têm acompanhado aqui junto comigo no canal que o Brasil tem sido palco de uma sequência de casos. Nós vimos histórias de pessoas que, ao aceitar um presente, um simples doce, acabaram vítimas de um crime planejado e totalmente calculado. Assim como esse que eu vou narrar aqui para vocês. E em quase todos os casos, o alimento batizado vem como um formato de presente. Por exemplo, o bolo de Torres, o ovo de Páscoa, e agora temos o caso do bolo de pote e vamos entrar neste caso que eu vou detalhar para vocês. Bom, tudo começou no sábado, dia 31 de maio de 2025, quando chegou no endereço da Ana Luísa, em Tapecerica da Serra, um bolo de pote. Até então era uma tarde comum, quando por volta das 5 horas da tarde, um motoboy chegou até a residência da família Neves com uma entrega aparentemente inocente. Era aquele bolo de pote que estava acompanhado de um bilhete misterioso, parecido com o caso do ovo de Páscoa, que também veio acompanhado de um bilhete sem assinatura. Esse bilhete também era carinhoso, falava algumas palavras de afeto, como por exemplo, a menina mais linda que eu já vi, algo do tipo, e no verso estava escrito Lulu linda, deixando claro que o presente era para a Ana Luísa, e quem recebeu essa encomenda foi a irmã da Ana Luísa, porque ela não estava em casa. E por volta das 6 horas da tarde, a Ana Luísa chegou em casa e ficou animada com o presente inesperado que ela havia ganhado ali, e ela também ficou muito curiosa com aquele bilhete anônimo,
tanto que ela enviou um áudio para o grupo de amigos que ela tinha ali no WhatsApp, perguntando quem havia enviado aquele doce. Eu não sei se foi algum amigo ou amiga minha. Ó, vou ler o cartão pra vocês. Mano, eu queria saber quem foi, eu tô com raiva. Um mimo para a menina mais doce com a personalidade incrível que eu conheço. Aí um monte de figurinha e atrás tem um post-it escrito Lulu linda. Gente, eu juro por Deus, eu quero saber se foi alguma... Eu quero agradecer quem me deu isso. Mas o que ela não esperava era que aquilo era um crime planejado contra a sua vida. E menos de 1 hora após consumir o alimento, Ana Luísa começou a passar mal. Ela começou a apresentar diarreia e vômito e foi levada pelo pai, pelo Silvio, a um hospital particular. Lá os médicos a diagnosticaram com uma intoxicação alimentar e ela foi liberada para voltar para casa. E um ponto aqui é que, ao meu ver, a atitude do hospital também teria que ser investigada, porque será que foi feito um exame de sangue na Ana Luísa? Será que ela teve um atendimento, no mínimo, atencioso? Por que essa menina foi liberada sem ser diagnosticado o que de fato estava fazendo mal a ela? Bom, mas continuando aqui, naquela noite algo mais perturbador aconteceu. A adolescente, que seria identificada posteriormente como a autora desse crime, uma amiga da Luísa, também de 17 anos, passou a noite na casa da família. Essa menina acompanhou todo o sofrimento da Ana Luísa. Elas dormiram juntas na noite dos fatos. Então, essa menina acompanhou todo o sofrimento da Ana Luísa. Ela acordou de manhã passando muito mal, ela já estava passando mal na noite anterior. E segundo o pai dela, essa menina acompanhou todos os detalhes do sofrimento que a Ana Luísa passou nos seus últimos momentos de vida. E ela não demonstrou qualquer emoção. Esse primeiro momento do caso revela uma camada de traição que deixa todos chocados pela proximidade entre as duas meninas. Segundo o pai da Ana Luísa, as duas eram amigas de colégio e a infratora, tem que falar assim por ela ter 17 anos, frequentava a casa da família. E essa menina foi dormir lá em casa, mas mesmo ela acompanhou todinho esse caso, entendeu? Ela viu minha menina passar mal. Ela viu a hora que eu fui levar minha filha mais velha no hospital, ela viu ela passando mal. No outro dia ela viu minha menina, foi no banheiro, caiu, ela viu passando mal e nenhuma reação ela se mostrou. Em casa, depois de minha filha estando morta, ela me cumprimentou, me abraçou ainda, falou que ia ficar tudo bem, entendeu? Não tinha como você levantar suspeita de nada, entendeu? Pessoa muito educada, muito gentil e não tinha como você levantar suspeita. Pra mim foi entendeu? Eu não esperava nunca na minha vida acontecer uma bomba dessa com uma pessoa que está dentro da minha casa. E aparentemente ela fez questão de acompanhar de perto toda a situação da vítima, mas sem demonstrar nenhum remorso. Bom, seguindo aqui, a Ana Luísa voltou para casa naquela noite de sábado após receber a alta do hospital e no dia seguinte a situação dela piorou drasticamente. Ela continuou apresentando vômito e diarreia e por volta das 4 horas da tarde ela estava tão mal que ela acabou desmaiando no banheiro da casa. O pai dela então ficou desesperado, pegou a filha e levou novamente ao hospital. Segundo o boletim de ocorrência, Ana Luísa chegou à unidade de saúde sem sinais vitais. Ela teve uma parada cardiorrespiratória cerca de 20 minutos antes de chegar ao local. Apesar dos esforços da equipe médica que tentou reanimá-la por vários procedimentos, a Ana Luísa infelizmente não resistiu. O relatório médico apontou que ela estava cianótica, ou seja, apresentando coloração azulada ou arroxeada na pele e também nos lábios, nas unhas, nas extremidades, do corpo. Ela estava também sem respiração e sem batimentos cardíacos. Enquanto tudo isso acontecia, um verdadeiro caos na família, um momento de extremo desespero. A adolescente suspeita ainda estava na casa da família e acompanhando tudo de perto. Então ela acompanhou a morte da Ana Luísa. Segundo o Silvio, ela não demonstrou nenhuma reação diante do sofrimento da amiga. Após ser constatada a morte da Ana Luísa, a adolescente suspeita ainda cumprimentou e abraçou o pai da vítima, dizendo que tudo ficaria bem. O nível de frieza dessa menina, de apenas 17 anos, é extremamente macabro de acompanhar neste caso. Já a Ana Luísa era uma menina linda, jovem, cheia de vida, que havia completado 17 anos na semana anterior aos fatos, e ela foi arrancada da sua família de forma completamente brutal e inesperada. Ela foi arrancada da sua possibilidade
de viver e ninguém esperava que ela seria vítima de tamanha crueldade. E há um elemento que torna tudo ainda mais perverso, ainda mais cruel e também perturbador nessa história, que é a presença da própria autora desse crime na casa da vítima, durante todos aqueles últimos momentos de angústia da Ana Luísa. Foram momentos de sofrimento, de desespero, e tudo isso adiciona uma camada de horror psicológico indescritível neste caso. Essa menina não apenas arquitetou e executou o plano, ela quis estar lá, ela quis ver, testemunhar a materialização do próprio crime. Então ela assistiu cada fase da tragédia que ela mesma provocou. Ela viu a Ana Luísa começar a passar mal, ela viu o desespero da família correndo para socorrê-la e no dia seguinte, quando a Ana Luísa caiu no banheiro e logo em seguida morreu, ela ainda estava ali, observando tudo. E mais do que isso, ela manteve toda a frieza e talvez até um prazer doentio de abraçar o pai da vítima após a tragédia ocorrer, de oferecer condolências, fingindo ter empatia ali pela situação, enquanto carregava consigo a certeza de que tudo aquilo era causado exatamente por ela, era a obra dela. Esse tipo de comportamento transcende a maldade, é muito maior que isso. É um mergulho em um abismo profundo, onde não existe nenhum traço de arrependimento. Só existe frieza, existe cálculo, uma perversidade que nós vemos em poucos crimes. Ela não queria apenas tirar a vida da Ana Luísa, ela queria presenciar o colapso, ela queria ver o sofrimento, queria ver o caos acontecer. Então ela queria, na verdade, acredito eu, ver o efeito da sua própria crueldade se desenrolando diante dos seus olhos. Parece mais um caso de filme de terror. Uma presença silenciosa na casa, disfarçada de amizade, que causou essa tragédia na família e acompanhou tudo de perto. Então não foi apenas um crime para ela, foi também um espetáculo macabro, enquanto ela se disfarçava de amiga da família. Bom, com a notícia da morte da Ana Luísa, a Polícia Civil de Itapecerica da Serra iniciou uma investigação imediata. O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita, mas a suspeita de intoxicação alimentar levou os investigadores a buscar pistas sobre a origem do bolo. Afinal de contas, aquele tinha sido o último alimento que a Ana Luísa havia ingerido antes de começar a passar mal. A primeira ação da polícia foi recuperar imagens de câmeras de segurança de endereços próximos à casa da vítima. E essas imagens foram cruciais para identificar a placa da moto que foi usada na entrega desse bolo. Então, no dia seguinte, no dia em que Ana Luísa faleceu, os policiais conseguiram identificar o motoboy através da placa que foi identificada e, através disso, eles conseguiram refazer o trajeto do bolo para entender de onde havia partido aquele doce que provavelmente estava envenenado. O motoboy falou que não tinha conhecimento do conteúdo da entrega, mas a polícia conseguiu rastrear os registros do pedido. Então, eles conseguiram saber de onde havia partido o bolo, o endereço do local. Ele também informou aos policiais que o bolo havia sido encomendado por uma menina e ele passou a descrição física dela. E assim que os policiais chegaram à casa da suspeita, eles perceberam que a descrição física batia com a descrição que o motoboy havia relatado a eles. E era a mesma adolescente que havia passado a noite na casa da vítima. Então esse foi o primeiro grande avanço aqui na investigação, que começou a apontar para um crime premeditado. Ela então foi levada até a delegacia para prestar depoimento e foi confrontada com as evidências, mas inicialmente ela tentou negar envolvimento com o crime. Porém, após algumas horas de depoimento na delegacia, ela confessou não apenas o envio do bolo que tirou a vida da Ana Luísa. Ela também revelou um outro incidente anterior, ocorrido em 15 de maio, quando ela tentou envenenar outra adolescente. Então, ela confessou 2 atos cruéis que ela cometeu contra 2 amigas dela. A outra vítima sobreviveu ao ataque, ela chegou a consumir o bolo que estava com a substância tóxica, mas mesmo assim ela conseguiu ser atendida a tempo e sobreviveu. Essa confissão chocou os investigadores e eles conseguiram reunir elementos suficientes para solicitar a internação provisória dessa adolescente. E eu estou me referindo a ela como adolescente e suspeita porque ela não teve a sua identidade revelada exatamente por ser uma menor de idade. E ela teria agido da mesma forma nos 2 casos, de acordo aqui com as investigações. As 2 vítimas receberam doces em sua casa junto com bilhetes anônimos que as elogiavam.
Ela comprou esse bolo em uma loja física, que inclusive se manifestou avisando que não tinha nenhum envolvimento com o crime. Ela fez a compra desse bolo. Na casa dela, ela fez um brigadeiro para cobrir o bolo. Nesse brigadeiro, ela colocou a substância tóxica, que é arsênico, que ela obteve através de uma compra online e colocou por cima do doce. Depois, ela escreveu o bilhete anônimo, chamou o serviço do motoboy e mandou entregar na casa das suas amigas. Uma foi entregue no dia 15 de maio, a menina passou mal e sobreviveu, e a outra ocorreu no dia 31 de maio, contra a vida da Ana Luísa, que infelizmente não resistiu. Essa menina, que é menor de idade, foi apreendida e encaminhada a uma unidade da Fundação Casa e ela permanecerá internada até que um juiz da Vara da Infância e Juventude determine a medida socioeducativa a ser aplicada a ela. E ela pode chegar até 3 anos de internação, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no máximo, em 3 anos, ela já estará nas ruas. E mesmo que ela complete 18 anos durante o cumprimento da medida, ela poderá permanecer na instituição até o término do prazo estipulado. Quanto a Ana Luísa, ela foi enterrada ontem, na terça-feira, dia 3 de junho, e foi um momento marcado por muita comoção. Familiares e amigos se despediram dela e o seu pai, o Silvio, fez um desabafo muito emocionante, dizendo que perdeu o amor da sua vida. Eu saí para trabalhar no sábado, às 4h30 da tarde. No momento, ela recebeu um bolo de copo, entendeu? E depois que ela consumiu um pouco desse bolo, ela começou a passar mal. Muito vômito, diarreia e tal. E passou muito mal e minha filha mais velha me ligou. À volta da 1h da manhã, eu cheguei em casa, levei ela para o hospital, mas ela estava falando e tal, mas muita diarreia e vômito. Levei no hospital do convênio intermédica na João Dias, deu medicamento na veia, passou Dramin, alguns remédios para me comprar para ela, soro eu comprei. No outro dia ela continuou vomitando, muito vômito e tal. Aí eu peguei e falei, mais tarde para levar você no médico de novo. Quando foi mais tarde ela desmaiou, eu levei ela no pronto-socorro aqui em cima, ela já chegou lá desmaiada e não voltou mais. Enfim, não soubemos se tinha alguma substância no bolo, a gente suspeita. Ninguém tem nada concretado se tinha alguma coisa no bolo ou não, mas a gente desconfia, mas não tem nada certo, entendeu? Confio muito na investigação da polícia de Itapecerica da Serra, vou esperar as investigações até o final, entregar na mão de Deus, que é só Deus para confortar. Minha filha de volta não vai trazer, mas se alguma família receber essas encomendas de bolo, algum tipo de doce em casa, pelo amor de Deus, não pega, porque tem muita gente fazendo maldade aí. Só isso que eu tenho para falar e muito difícil para mim, perdi o amor da minha vida, uma filha, 17 anos, fez a semana passada. É muito dolorido, não tem nem palavra para falar o que eu tô sentindo, entendeu? É difícil demais para mim, entendeu? É só Deus para me dar força, porque minha filha não merecia isso, uma pessoa do bem, não tinha visto nenhum, não mexia com ninguém, de trabalhadeira. O que eu tenho para falar é isso, entendeu? Agradeço todo mundo de coração mesmo que está aqui, meus amigos, um monte de gente que está me apoiando, que é só Deus para ter misericórdia, entendeu? Obrigado por tudo. Bom, essa menina que cometeu essa atrocidade contra outra adolescente, que ela chamava de amiga, confessou ter colocado arsênico no brigadeiro que ela preparou para colocar por cima do bolo de pote. O laudo toxicológico ainda está em análise, então ainda está pendente para confirmar a natureza exata do veneno, mas ainda assim ela confessou o crime. Segundo a polícia, ela confessou ao delegado Vitor Santos de Jesus que teria comprado material tóxico pela internet. Mas, claro que tudo isso ainda está sendo analisado pela investigação. O corpo da Luísa, antes de ser enterrado, foi levado ao IML, onde foi realizada uma autópsia e o resultado deve ficar pronto em cerca de 30 dias. Agora, quanto à motivação do crime, de acordo com a polícia, ela teria agido por ciúme das duas vítimas. Ela confessou que guardava uma mágoa profunda porque ela foi trocada por diversos rapazes. Então, os rapazes deixaram de ficar com ela, talvez para se interessar pelas amigas dela. Esses casos não foram casos recentes, na verdade, ocorreram há um bom tempo. E segundo o delegado, o ciúme e a raiva não eram por causa de um único garoto. Na verdade, foram vários rapazes. E ela alegou para o delegado que ela teria sido passada para trás, teria sido trocada em várias ocasiões. E aqui estamos falando de adolescentes, todos eles aparentemente são menores de idade.
E conforme eu falei para vocês, não foram situações recentes. Ela guardava essa mágoa. São coisas que aconteceram anos atrás. Pelo menos 2 anos atrás essas coisas aconteceram. E ela guardou isso tudo durante muito tempo e descarregou todo esse sentimento horrível que ela cultivou em um crime contra a vida das suas amigas. A menina não quis dar a identidade dos meninos pelos quais ela se sentiu trocada, mas eles não teriam nenhuma relação direta aqui com o crime, então eles nem serão chamados pela polícia. Eles não colaboraram com nada do que ela fez e, na verdade, ela agiu sozinha. E esse é mais um triste caso que reflete um grande problema que tem acontecido aqui no Brasil. Será que um crime está inspirando o outro? Pode ser que seja uma realidade, mas em todos esses casos, os criminosos foram pegos. Então, eu espero que pelo menos isso possa desencorajar outras mentes doentes de cometer um crime macabro desse. Mas esse caso eu achei ainda mais macabro porque envolve 2 adolescentes de 17 anos que tinham proximidade. Elas eram amigas o suficiente para uma dormir na casa da outra, então elas tinham contato com os familiares uma da outra. A Ana Luísa provavelmente também viu naquele bolo um gesto de carinho, algo que qualquer um de nós poderia ter feito. Essa confiança, de forma tão natural, acabou sendo explorada de maneira cruel. E mais uma vez fica o alerta, isso não é culpabilizar a vítima em momento nenhum, mas fica o alerta para casos parecidos. Se você receber um bolo na sua casa, se você receber um doce, um alimento, qualquer coisa que você não sabe a procedência, o melhor é jogar fora. E a maldade pode estar muito mais perto do que imaginamos. O delegado ponderou que a suspeita apresenta problemas de autoestima e também algum desequilíbrio mental, e ela chegou a falar que queria apenas causar um desconforto na Ana Luísa. Na verdade, na minha visão, o que ela queria não era simplesmente causar um desconforto ou então resolver um desentendimento por causa de meninos. Porque quem quer esclarecer algo, quem se sente incomodado, geralmente fala, chama para conversar, expõe, discute. Esse é o desconforto que você pode gerar em uma amiga sua. E é isso que uma pessoa comum faz quando se sente magoada ou então contrariada. Mas não foi isso que ela quis. O que ela buscava era causar sofrimento, muito diferente de desconforto. Para mim é simples assim. Ela queria causar sofrimento à sua amiga. Ela queria uma vingança silenciosa. Ela queria ferir sem ser percebida. Ela queria que a Ana Luísa sofresse diante os seus olhos, que sentisse dor, que adoecesse. E mais do que isso, ela queria assistir esse espetáculo promovido por ela. Ela quis estar lá na casa acompanhando cada segundo de sofrimento, como se aquilo fosse de alguma forma uma forma de prazer para ela. E se a dor da outra pessoa se torna fonte de prazer, se observar uma amiga, alguém que confiava nela, definhar é algo que alimenta essa menina, então não estamos falando só de um crime. Estamos lidando aqui com algo muito mais profundo, com algo muito mais sombrio e sério. É uma mente completamente adoecida, é uma perversidade que ultrapassa qualquer limite que a gente entende como humano. E quando paramos para pensar em um caso como esse, o mais assustador é entender que isso não nasceu do nada. Isso é fruto de algo que vem sendo cultivado por dentro dessa menina. Uma mistura de inveja com rancor, com frustração e também com a total incapacidade de lidar com os próprios sentimentos. E tudo isso ela transformou em uma arma para o seu crime. E tudo foi feito da forma mais covarde possível. Sorrindo, fingindo afeto, fingindo amizade, entregando um bilhete anônimo com uma mensagem carinhosa, um crime disfarçado de presente. E sabe o que torna ainda mais perturbador? É pensar que isso pode estar mais perto do que a gente imagina, porque quando o mal não se apresenta como inimigo em nossas vidas, mas se veste de amigo, se torna ainda mais perigoso, porque fica mais próximo da pessoa, fica mais próximo da vítima. Quantas vezes a gente já não ouviu histórias de traições, de falsidade, de pessoas que riam junto com as suas próprias vítimas, que andavam lado a lado e na primeira oportunidade apunhalou a pessoa pelas costas? Quantos casos tem desse tipo? Nesse caso, infelizmente, não foi uma metáfora, foi real. De fato, ela tirou a vida da amiga dela.
E se realmente o sofrimento gera prazer nessa garota, se ela realmente se alimentou da dor alheia, então estamos diante de algo que não é só um crime, é uma deformação moral, uma falha completa na capacidade de sentir amor pelo próximo, qualquer sentimento de afeto. E tudo isso não pode ser ignorado, porque não foi um acidente, foi uma decisão completamente planejada e premeditada. É uma menina de 17 anos, que daqui quanto tempo ela terá 18? Não sabemos, mas já é uma pessoa que tem plenas capacidades de entender o que está fazendo. Tanto é que foi tudo planejado meticulosamente para que ela não fosse descoberta. Ela mandou um bilhete anônimo. E a pergunta que fica é: quantas outras pessoas estão circulando por aí, sorrindo, fingindo amizade e guardando mágoas no coração, guardando inveja, rancor, sem ninguém imaginar? E eu espero que essa menina passe pelo menos por uma análise profunda psiquiátrica e também psicológica, porque não é possível que daqui 3 anos ou até antes ela esteja na rua, uma menina com esse nível de crueldade e de frieza, capaz de cometer um crime e acompanhar tudo de perto, a morte que ela causou, sem demonstrar nenhum remorso. Agora, o trabalho da Polícia Civil também merece reconhecimento, porque eles foram muito rápidos na identificação da infratora e também na elucidação aqui do crime. E, infelizmente, nós temos que usar casos como esse como alerta, porque o próprio pai da Ana Luísa avisou que se alguma família receber algum tipo de doce em casa, o melhor é não receber ou então jogar no lixo. Nunca ingerir um alimento que chega na sua casa sem você saber a procedência. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje, mais um caso triste de envenenamento. Deixa a sua análise aqui nos comentários, eu vou ler e responder todos vocês. Se faltou alguma informação, também podem complementar aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.